Olá, eu sou a professora Ana Paula Lopes Marques. Estou aqui hoje para falar de animais de produção e abate para a disciplina de Bioética e Bem-Estar Animal da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, do curso de Medicina Veterinária. Vou dividir essa aula em duas partes. Agora começaremos com a primeira parte. Quando nós pensamos em abate, nós devemos lembrar que o consumo de carne vem desde a pré-história pelos encontros de fósseis. Por volta de 8.500 a.C., os grandes caçadores, usando o sílex, um tipo de rocha na fabricação de armas de caça, como lanças e arpões, caçavam cavalos, renas, mamutes e bisões. Com o aprimoramento dos utensílios feitos a partir de ossos e chifres desses animais, a civilização então de caçadores se expandiu, desenvolveu as técnicas de agricultura, dando lugar aos primeiros povoamentos primitivos, deixando as cavernas para se fixarem em determinados lugares. O abate geralmente significa sacrifício de animais para servirem de alimento. O termo também pode ser empregado quando um grande número de animais é morto para o controle do surto de alguma doença, conhecido também como abate sanitário. Para suprir a carne às populações urbanas, o abate comercial centralizado de animais de produção é comum atualmente. Isso significa que um grande número de animais é transportado das fazendas ou suas unidades de produção até o local de abate. Apesar da industrialização do abate, números maciços de animais de produção são abatidos localmente pelos próprios fazendeiros para as suas comunidades. As questões relacionadas ao abate de subsistência serão discutidas posteriormente. Onde houver abate de animais, alguns princípios podem ser aplicados. Humanos podem desejar comer carne. Esse desejo pode ser, em parte, uma necessidade básica de consumir proteína. Entretanto, em algumas áreas geográficas, o desejo de comer carne é, em grande parte, cultural e baseado nos hábitos de vida, ao invés de uma necessidade real de proteína animal. Algumas sociedades são naturalmente vegetarianas, o que prova que a demanda de proteína pode ser atingida sem a ingestão de produtos de origem animal, desde que as dietas sejam balanceadas com os substitutos corretos. E ainda, em sociedades que não são vegetarianas como a nossa, muitos indivíduos consomem dietas vegetarianas e veganas e ficam muito bem para as suas vidas. Quando nós pensamos na dieta vegetariana, devemos lembrar que os ovos e os leites produzem animais machos indesejáveis como subprodutos. No caso de pintinhos machos que não são mantidos para reprodução, estes serão abatidos com um dia de idade. O mesmo acontece com os bezerros de algumas propriedades leiteiras, também abatidos nos seus primeiros dias de vida. Em algumas culturas, os animais são abatidos somente após um período de vida considerável. Porém, na maioria dos sistemas de produção, os animais são abatidos no momento em que atingem um tamanho adulto ou uma idade considerados adequado. Por exemplo, cordeiros, gado de corte, suínos e frangos geralmente são abatidos para carne muito mesmo antes de atingirem a sua maturidade. E para a questão do não consumo de produtos de origem animal, o mercado vem crescendo consideravelmente nos últimos anos. Várias campanhas, vários produtos de várias empresas especializadas no assunto podem ser encontradas hoje em dia. Muitas lanchonetes e restaurantes já oferecem variações veganas e alguns até especializados oferecem dietas sem produtos de origem animal. Mas para quem acredita que essa aula é para criticar a criação e o abate, não é. Existem diversas maneiras de se criar animais de produção e ainda abatê-los para consumo, com respeito às suas necessidades e evitando-se o máximo de sofrimento. Devemos lembrar que os animais têm necessidades básicas, além de não sofrerem. As criações nas fazendas devem respeitar as 5 liberdades. Os animais devem sempre estar livres de fome e sede, livres de desconforto, livres de dor, ferimentos e doenças, livres para expressar seus comportamentos normais e livres de medos e angústias. Na verdade, a formação natural de grupos de animais para o abate é manipulada, tanto pelo peso, um tanto pela idade, um tanto pelo sexo.
Vários sistemas de produção envolvem um agrupamento de animais do mesmo sexo, mesmo tamanho, mesma idade, para obtenção de um produto uniforme. Isso pode significar que muitos animais nunca experimentarão as interações sociais que seriam normais da sua espécie. Por exemplo, as aves de corte que nascem nas usinas mecanizadas nunca experimentarão a interação com uma ave adulta. E ainda temos o pensamento das misturas dos animais não familiarizados entre si, de rebanhos diferentes, quando vão para a engorda. Esses animais eles podem ficar agressivos entre si por não se conhecerem e não se respeitarem como rebanho, como família. Notem que em volta da gente tem poucas pessoas que não são contra o consumo de carne, mas são contra tirar vidas. Talvez consumiriam carne de animais que morreram naturalmente. E o benefício às pessoas deve justificar o custo aos animais. Qual é o custo do abate para o animal? A vida do animal será terminada e alguns filósofos levantam a questão de quantidade de vida. Isto é imoral interromper a expectativa de vida de um animal? A vida, ela deve ser criada como um padrão? Existe uma questão ética, se esse animal é abatido antes de atingir a sua maturidade? Pensem que, para humanos, se a vida é terminada prematuramente, tem-se uma tragédia, enquanto que a morte em idade avançada é considerada normal. O animal ele pode sofrer medo, estresse e dor durante o processo de abate, mas também antes desse processo de abate. E aí é que nós entramos. Para quem acha que o abate é muito sofrimento, é porque não conhece o passo a passo até esse abate quando é feito de maneira errada. Começaremos pelo transporte. Esse transporte dos animais das unidades de produção até o abate, ele pode ser realizado em caminhões, trailers, barcos, vagões de trens, que são frequentemente adaptados para este papel ou não. O resultado é o estresse e a dor quando esses animais são transportados em veículos inadequados por longas distâncias. Observem esse veículo na foto. Observem esses animais com a cabeça para fora do caminhão, lacrimejando constantemente e provavelmente vocalizando. São animais que estão em sofrimento, podem estar exaustos, desidratados, em estresse calórico ou incomodados por outros animais dentro desse veículo. Observem essa imagem que as gaiolas de frango foram superlotadas. Os animais morreram provavelmente por estresse calórico de uma longa viagem mal feita. Aqui já observamos gaiolas de 3 andares superlotadas de frangos, completamente transporte absurdo. E aqui animais com os pés para fora desse transporte, assim como os animais que estão com a cabeça para fora, esses membros e essas cabeças podem ser arrancadas se esses veículos passarem em pedras, túneis, árvores. Então, os cuidados com esses animais devem começar bem antes do abate. E aqui uma imagem característica quando a gente pensa na Índia como uma sociedade que respeita os animais, existe parte dessa sociedade que nem ao menos vê os animais como seres sencientes e cometem estes absurdos no transporte. Mesmo com o transporte especializado, a gente vai discutir com esta pessoa em cima da realidade. Como eu vou falar de bem-estar no transporte de animais, quando muitas vezes as pessoas utilizam um metrô lotado, sem qualidade nenhuma, ou então na própria Índia, quando o transporte para um evento é este. Então, falar de bem-estar animal, falar de bem-estar em qualquer circunstância, nós devemos parar e pensar, os seres humanos, eles têm bem-estar? Se o ser humano não tiver bem-estar, haverá uma dificuldade muito maior para que esse ser humano entenda o que será o bem-estar para aquele animal. Então, devemos pensar nessas questões. E ainda falando do transporte, mesmo com o transporte adequado, aqui os suínos estão numa lotação em que todos estão em pé, porém não estão excessivamente apertados, embora esse caminhão aberto não seja permitido aqui no nosso país atualmente, mas mesmo com transporte especializado para as diferentes espécies,
diferentes espécies, os problemas eles podem ocorrer se as condições da estrada forem ruins, se a distância for longa, se a densidade de animal for alta, se os animais embarcados forem de lotes diferentes e começarem a brigar, ou mesmo de ficarem exaustos e estressados com toda a manipulação. Nessa outra imagem, observamos gaiolas corretamente arranjadas, em que os animais estão com a lotação de modo que não estão em estresse de estarem numa gaiola menor do que deveria, porém também não estão soltos a ponto de se debaterem abrindo suas asas. Então essas questões elas devem ser vistas. Cada espécie tem o seu método legal de ser transportado. Aqui o transporte de bovinos para abate considerado ideal. Os animais estão em pé, estão um encostado no outro, evitando que haja quedas, e mesmo assim, se um desses animais cair durante a viagem, o caminhão deve ser parado e esse animal deve ser levantado para que não seja pisoteado pelos seus companheiros. Aqui já um transporte completamente moderno de 3 andares, utilizado também para transporte de animais. Quando a gente fala em transporte no Brasil, nós temos também a modalidade balsa. A balsa, muito utilizada na região norte, ela deve ser também corretamente arrumada para aquela espécie em questão. E se ela for corretamente arrumada, esses animais estiverem numa lotação adequada e a viagem não for muito longa, ou se for, tiverem o aporte de alimentação e água, esses animais provavelmente chegarão razoavelmente bem ao seu destino. E falando em condições de transporte, em 2015 aconteceu uma coisa muito ruim. Um navio com 5.000 bois naufragou no Pará, a 321 quilômetros de Belém. Lembro muito desse momento em que esse navio ele ficou por dias tombado, por dias. Na verdade, ele tombou e as pessoas, né, os donos desses animais, o dono desse navio, falava que não tinha problema se perdesse a carga. Gente, carga, boi, animal, ser senciente, mas que não teriam problema com a perda da carga, porque o seguro cobriria tudo, né? Então existe um descrédito, uma falta de respeito com esses animais quando são considerados apenas carga. Uma outra situação no mesmo ano foi um caminhão que tombou numa estrada de Minas Gerais. O motorista morreu e as pessoas só estavam preocupadas em cortar, dilacerar os animais que estavam mortos e ainda fazendo piadinhas e gracinhas para que os animais não mortos viessem a óbito para que elas pudessem tirar a carne desses animais. Então, existe uma dificuldade muito grande de entendimento da população quanto à ciência dos animais de produção. Quanto à história do Pará, o mais interessante foi, ninguém fez nada, algumas poucas autoridades tentaram salvar os animais, algumas ONGs tentaram salvar esses animais, mas a maioria deles morreu e dias depois foram parar nas praias, dando um cheiro absurdo de podre e na maioria das cidades próximas ao acidente, o que foi, de certa forma, bem feito para as pessoas que não levaram em consideração a questão do sofrimento desses animais. Ainda falando de transporte, lembramos do que está acontecendo agora, em 2021. 2.6 mil, 2.600 bois, eles ficaram confinados por dias, meses, nos navios. 2 navios que saíram da Espanha com destino à Turquia, não tiveram autorização para aportar em seu destino, porque os animais estavam com suspeita de estarem contaminados pela doença da língua azul. E a todo momento, os donos das cargas novamente, não são animais seres sencientes para esse povo, é carga com seguro, se recusavam a sacrificar esses animais e tornou essa história muito complicada. Chegou num momento, né, no final de janeiro, início de março, que esses animais começaram a ser sacrificados de maneira mais humanitária possível
para que acabasse com o sofrimento. Mas foram mais de 2 meses os animais provavelmente sem água e sem comida, vagando no oceano, né, em 2 navios no oceano. Muito complicada essa questão. Quando a gente pensa em embarque e desembarque, a gente tem que pensar que alguns animais têm certas dificuldades para subir, para descer, para chegar nos veículos de seu transporte ou mesmo para serem desembarcados dos veículos e chegarem nas instalações de abate. Aqui nós vemos uma imagem que um boi pesado está sendo içado para ser colocado no navio por um cabo de aço. Se imaginem, com os pesos que vocês têm, sendo içados por um cabo de aço embaixo do braço de vocês. Façam a analogia e vejam o quanto isso deve doer, além do que os chifres e a argola do nariz estão amarradas, podendo lesionar a cartilagem nasal a qualquer momento. Aqui, um exemplo clássico, quando eu digo que o animal que está sendo transportado no caminhão, ele não pode cair, porque ele será pisoteado pelos colegas, o que acontece? O indivíduo vai lá e amarra o boi pelo nariz. Esse animal vai cair e esse nariz, esse septo nasal, ele será lesionado com certeza. Isso é um absurdo, não pode acontecer em hipótese nenhuma. Aqui um búfalo, né, um animal pesado, né, de pouca movimentação, dificuldade de saltar e 2 pessoas querendo colocar esse animal sem rampa dentro de um caminhão. Esse animal não vai subir nunca, vai se estressar, vai ficar com medo, pode ficar agressivo, pode machucar as pessoas. Então, a questão de bem-estar é sempre animal, sempre pessoa. Quando fazemos o manejo correto, o animal e nós somos beneficiados. Aqui um outro exemplo de movimentação errônea desses animais, né? Com o uso de choque. Isso também não deve ser feito. Existem movimentações, existem sutilidades que podem ser tomadas para esses animais que têm uma certa dificuldade, um certo receio, um certo medo de se movimentarem. E aqui um exemplo de um caminhão que chegou após a hora do abate por dificuldades na estrada. Os animais, depois de uma longa viagem, sem água e sem comida, começaram a morrer enquanto esse caminhão pernoitava, aguardando o abate no dia seguinte. Né? Além de quebradas as gaiolas, esses animais eles começaram a morrer por estresse dos mais variados possíveis. E quando a gente pensa nos ideais, né, muitas vezes a questão financeira está associada. Nós temos aqui um embarque, né, uma rampa de embarque e desembarque correta, né, ou pelo menos o mais próximo do correto possível, e um caminhão ideal. Se esses animais forem manipulados sutilmente, esses animais terão o mínimo de estresse possível. Aqui, um animal sanguíneo é um animal linfático, um animal calmo, sendo desembarcado, né, num caminhão mais simples, de menor recurso, porém com rampa, sem maior estresse. Então, de acordo com o temperamento do animal, podemos abrir mão de determinados luxos e trabalhar com coisas, né, com equipamentos, com instalações menos requintadas, menos financeiramente, vamos dizer assim, mais caras. Aqui nós observamos, né, o desembarque correto de suínos para uma região de abate. Então, nós temos a rampa, nós temos o manejo correto desses animais. O desembarque para o abate, também do caminhão para uma rampa adequada e logo em seguida os animais subindo em outra rampa para serem abatidos. E aqui também um embarque mais sutil, uma coisa mais simples, de um animal que deve ser mais linfático, mas observem que essa vaca já está olhando meio torta. Então, a gente tem que associar o recurso, a instalação e o temperamento do animal para que isso dê certo. E aqui um desembarque correto de gaiolas de frango, sem serem jogadas, sem deixar esses animais estressados. Então, existem maneiras de serem feitas. Quando esses animais são desembarcados para o abate, esses animais vão para o que chamamos de curral de espera. E na espera nós também temos grandes problemas. Os animais eles necessitam descansar, necessitam de se recuperar antes de entrarem no frigorífico. Um curral de espera apropriado
permitirá que esses animais fiquem descansando, expressando comportamentos naturais. Podem observar nessa imagem que os animais estão aparentemente calmos. A seta amarela indica o quê? Água. Normalmente a comida ela é suspensa momentos antes do abate, porém a água ela deve ser fornecida em abundância. Diferente já deste curral de abate completamente superlotado, em que os animais não têm acesso à água. Se tiver água nesse curral, não são todos que terão acesso, além do estresse ocasionado pela superlotação e a não possibilidade de descanso após a viagem, após o transporte. Uma outra coisa que nós pensamos também é que o abatedouro ele deve ter currais, gaiolas, em quantidade suficiente de recepção de lotes diferentes, ou seja, não é correto misturarmos lotes de fazendas diferentes, de unidades de produção diferentes, ou mesmo de uma mesma unidade de produção, mas lotes que foram criados separados. Esses animais, eles podem brigar quando são diferentes, quando não são familiarizados um com o outro, e essas brigas geram, além da destruição total do bem-estar desses animais, geram as lesões de carcaça. E aqui eu sempre falo uma coisa séria: se o proprietário desse animal não entende que ele é um ser senciente, o proprietário entende que essa questão dói no bolso dele. Então, o que devemos fazer? Se não entende sobre bem-estar, devemos falar das perdas financeiras que os erros de manejo pré-abate ocasionarão. Animais que terão a carcaça condenada, que terão aproveitamentos condicionais, são muito comuns nessas questões quando a espera ela não é atendida corretamente. Ainda pensando na questão de movimentação, e aí para qualquer momento do pré-abate, existem as maneiras sutis dessa movimentação serem feitas. Coloquei em destaque ao lado do título um equipamento de choque, que não deve ser em hipótese nenhuma utilizado, mas já foi muito famoso, e o uso da bandeira azul, né, preconizado pela doutora Temple. Então, o uso correto da bandeira azul, o manejo correto, o manejo gentil desses animais, evitando o estresse, evitando o medo, evitando a dor. Isso vai resultar no bem-estar deles e vai resultar numa qualidade melhor da carne, né? Rampas que tem muitas sombras, os animais podem ter medo de passar achando que essas sombras são buracos. Muitas vezes o manejo é correto, o manejo é gentil, mas o equipamento, mais as rampas, as instalações, elas não são corretamente adequadas. Um copo, um papel, um objeto desconhecido para o animal pode representar um medo, e esse animal também pode não querer mover-se nessa direção. Então, cuidado com esses pequenos detalhes. E aqui a bota amarela, os animais se movimentando dentro desse corredor, né, numa parte que é cheia de buraquinho ali, como vocês podem ver, esses animais podem se assustar e não querer se mover. E quando a gente pensa na movimentação, a gente tem que ter o conhecimento da zona de fuga e do ponto de equilíbrio do animal, que são indispensáveis para a movimentação usando o próprio comportamento. Se uma pessoa se movimenta dentro da zona de fuga, o animal tende a fugir. Se essa pessoa se movimenta para fora da área de fuga, o animal vai parar. A direção que o animal vai se mover depende muito da posição da pessoa em relação ao ponto de equilíbrio do animal. Se a pessoa está na frente do ponto de equilíbrio, o animal se move para trás. Se o manejador vai para trás do ponto de equilíbrio, o animal vai para frente. É lógico que isso levando em consideração o temperamento dos animais, mas funciona para praticamente todos eles. Outra questão abordada no manejo pré-abate é a presença de animais vivos durante o abate e a sangria de outros animais, né, na mesma área. Muitos países, esta situação não é proibida e em muitos abatedouros, os mortos e os vivos, eles se misturam no mesmo espaço. Muitos países já reconheceram também que os animais eles podem ficar angustiados por ver, sentir o cheiro ou ouvir o abate de outros animais.
e tornaram ilegal a insensibilização e a sangria de um animal em frente ao outro, principalmente se forem da mesma espécie. Existe uma grande discussão sobre esse fato, pois alguns estudiosos acreditam que os animais, eles têm sensibilidade, eles têm o pressentimento e eles têm a dor, né, por ver outro animal morrer, mas parte dos estudiosos afirma que os animais, por não terem reações de fuga diante da proximidade da morte, que esses animais não sentem. Então, deixa a discussão aí se é correto ou não. No Brasil, não temos essa situação permitida, né? Então, nós temos aí uma situação melhor. Quando se pensa em aves, e aí temos vários problemas, nós devemos lembrar que a contenção de aves é feita pelas patas. Muitos sistemas automatizados de abate, as aves são suspensas de cabeça para baixo pelas pernas e movidas através de uma linha automatizada antes da sua insensibilização. Enquanto esse tipo de contenção aprimora a eficiência do abate, em alguns casos causa bastante perda da qualidade de bem-estar desses animais, né? Uma minoria de frangos, aproximadamente 5% frangos de corte, sofrem de tendinite e problemas nas articulações. Então, é provável que a contenção dessas aves pelas patas aumentem a dor e o sofrimento delas. Já poedeiras em final de postura apresentam ossos mais frágeis por osteoporose, né? Um levantamento indica que aproximadamente 30% de poedeiras têm pelo menos uma fratura óssea no momento do abate. E algumas dessas fraturas, principalmente em asa e patas, elas, além de dificultarem as questões de bem-estar para esses animais que estão vivos no momento pré-abate, ainda assim interferem com a qualidade da carcaça. Então, mais uma vez, o cuidado com os animais, além da questão de bem-estar, vai para o aproveitamento.